Nem guerra nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regnum Italicum, entre 1880 e 1080. As cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Quer dizer, os caras falam, é tanto incêndio que acontece nas cidades que parece um apocalipse mesmo. Como o quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato, prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Então, bom, a cada incêndio, então, o que acontecia, né? As autoridades municipais tinham que reconstruir a cidade, né? E com isso mudavam, né? Acabava ali no final de falar, bom, é uma desgraça, destruía tudo, mas sempre havia uma reconstrução depois. E essa reconstrução se dava normalmente, então, sob novos parâmetros. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar a correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias. Mas vamos lá, né? Não estamos falando de problemas sanitários, até porque a peste negra ainda virá, ela é do século XIV. Então, as questões sanitárias não foram resolvidas nesse período, né? E também eles aparentemente não eram muito bons em prevenir incêndios, porque eles continuavam acontecendo, né? Revelação do descaso público e das degradações ambientais. Bom, mas ali no final ele fala que as autoridades, né, dessas cidades reconstruíam a cidade, então não era bem um descaso. E ele está falando de incêndios urbanos, né? Não de incêndios florestais ou algo... Preocupação ambiental não era algo dos homens dessa época, né? Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. Mas aí que tá, os incêndios transformavam esse imaginário ou eles eram lidos como uma parte do apocalipse por conta de um imaginário já existente que tendia a associar tudo ao fim dos tempos, né? Remodelação dos sistemas políticos e das administrações locais. O problema aqui é a remodelação dos sistemas políticos, porque a gente está falando de uma Idade Média feudal, de cidades que tinham gestão própria, né? Não sei se isso chegaria a ser algo que alguém consideraria. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Bom, pessoal, eu acho que o item E é o que melhor dialoga com essa parte final aqui. Ó, né, as autoridades reconstruíram os danos e mudar não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Então, nessa questão que fala dos incêndios, né, nas cidades medievais, essa reconfiguração não só do espaço, mas das práticas. Como assim das práticas? Por exemplo, associar certas práticas à origem do incêndio. Então você começa, por exemplo, a reconfigurar a cidade e limitar certas práticas sociais, ou regrá-las para que supostamente você consiga minimizar os problemas derivados dela. Tá? Então é disso aqui que o item está falando. Então aqui no caso da prova rosa seria da questão, na prova rosa é a questão 61, alternativa E.